nem sei mais gravar vídeo. Olha meu filho, fala oi. Fala uau uau. Oi, gente. Que saudade que eu tava dos vídeos. Gente, foi muito difícil arrumar meu cenário hoje. Eu continuei com o mesmo cenário. Eu sei que vai ter uma sombra aqui nessa parte, porque eu não tenho uma softbox. Tenho só meu computador, deixa eu ver se melhora alguma coisa. Colocar minha tela branca aqui. Acho que deu uma melhorada, né? Com um pão mais claro. Então é isso. Vamos lá, vamos começar o vídeo. Olá, meu nome é Malu e eu sou uma ilustradora de livro infantil. Vocês perceberam que eu comecei diferente, né? Geralmente eu não falo que eu sou uma ilustradora de livro infantil, mas vocês vão entender o que aconteceu nos próximos vídeos. Então aí agora eu estou me denominando assim, porque agora eu tô famosa, brincadeira. Mas vocês vão entender o que aconteceu, eu vou postar nos próximos vídeos. Então se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos que eu vou mostrar tudo o que aconteceu por trás. Mas nesse vídeo a gente vai falar de outra coisa, né? Pra quem não me acompanha aqui no YouTube há algum tempinho, eu estou fazendo um projeto de livro infantil, que é uma releitura do Peter Pan. Eu dei uma enrolada pra fazer esse projeto, como vocês perceberam, né? Porque eu estou aqui desde maio, desde quando eu comecei a fazer a mentoria da Brenda de livro infantil, que a gente começou a fazer essa releitura. Acho que começou em fevereiro ou o quê? Mas eu acho que eu gravei um pouco depois, pra vocês verem, comecei a postar um pouco depois. Mas enfim, já faz muito tempo que eu estou fazendo esse projeto e eu não finalizei ainda, tá? Eu tinha gravado um monte de coisa pra vocês, mas eu acabei não editando, eu também não vou editar esses vídeos que eu gravei, porque eu mudei todo o rumo do projeto. Eu vou explicar tudinho que aconteceu quando eu estiver passando aí todo o projeto, né, eu fazendo com vocês. Mas hoje eu vou fazer a capa do livro, que na verdade não era pra ser a capa, mas eu vou explicar tudo certinho pra vocês enquanto vai passando o timelapse, pra gente não ficar entediada, né, enquanto a gente vê um timelapse de desenho do meu projeto de livro infantil, que é o do Peter Pan, que eu estou fazendo na releitura. Então fica aqui no vídeo pra vocês acompanharem tudo o que tá acontecendo nesse projeto, onde eu estou e o que eu estou produzindo. E como eu estou produzindo? Porque eu mudei tudo, gente. Eu mudei tudo. Só não mudei os desenhos. Mas eu mudei todo o processo que eu estava fazendo. Então se inscreve no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos de eu fazendo esse projeto. Ainda tem outros vídeos paralelos que eu vou postar, mas esse projeto aí vai acontecer um pouco mais lento, sim, mas ele vai acontecer até o final do ano, gente. Eu juro pra vocês. E eu vou deixar tudo gravadinho, bonitinho pra vocês verem tudo certinho. Porque eu acho muito legal a gente acompanhar um projeto inteiro sendo feito do começo ao fim. Então bora lá pra gente ver como é que vai ficar essa capa. Então, pra começar, eu comecei espelhando o meu Photoshop no iPad e eu tô usando o Astropad pra isso, que é um programa. E eu já tinha tentado espelhar sem usar ele, mas os brushes eles não funcionavam muito bem. Por isso que eu testei a versão grátis antes, acho que foi tipo 14 dias de versão grátis. E eu gostei de usar ele porque eu consigo usar o Photoshop assim normalmente e os brushes funcionam certinho. Diferente de usar espelhado que não tá funcionando. Não sei porquê. Então, mas pra explicar, por que eu tô usando o Photoshop no iPad ao invés de usar o Procreate? É porque eu tava com muita dificuldade de finalizar minhas pinturas no Procreate. Tipo, primeiro eu tive que decidir qual o estilo de finalização eu queria fazer. E aí eu fiquei um tempão tentando, mas não deu muito certo, ficou meio feio e eu não gostei. E além disso, tem algumas coisas que eu prefiro muito mais fazer no Photoshop, porque, assim, ele não tem o limite de camadas, a gente pode colocar as guias certinhas, e tem outras partes mais técnicas que eu tava sentindo falta que não tem no Procreate, que ele é um programa mais simples. E aí, tipo, na capa eu consegui fazer mais tranquilo, né, porque tem poucos elementos, então eu não precisei de muitas camadas, assim. Mas mesmo assim, eu usei bastante camada no Photoshop, depois no final vocês podem ver. E só pra falar, nesse desenho eu usei os brushes da Rafa Harder, do pack Gouache, eu acho, e eu usei o primeiro brush desse pack. E depois eu até comecei a usar ele no Procreate, porque eu gostei bastante desse brush aí, que ele tem uma texturinha muito legal. Só que eu percebi que nos Photoshops os brushes eles ficam assim mais melhores, mais melhores de bom. Os brushes no Photoshop ficam bem melhor, principalmente por causa da sensibilidade da caneta. Eu não sei o que acontece, mas eu não manjo muito bem de fazer finalização e eu senti que no Photoshop foi muito mais fácil, porque ele deixa as texturinhas assim mais legais, assim. Eu tentei fazer texturinhas assim no Procreate, porque eu gosto bastante de fazer arte com texturinha, mas eu acho que ficou muito, não sei, ficou esquisito, assim, fica tudo muito texturizado, assim, e eu quero texturinhas
casinhas em lugares específicos. Mas enfim, eu tô usando o programa e tá funcionando super bem. E aí eu até pensei em comprar uma mesa, um display de digital, um display de tela, né? Pra eu conseguir usar o Photoshop pra essas finalizações assim mais complicadas e tal. Não falando que o Procreate é ruim, que o iPad é ruim, não, nada disso. Mas eu acho que ter um display facilita muito pra gente fazer projetos maiores. E eu tava sentindo um pouco falta disso pra fazer esse projeto do Peter Pan. E aí eu até dei uma demorada, principalmente por causa disso, porque eu não estava me adaptando a fazer ele no Procreate. Então aí por isso eu acabei começando tudo do zero. E eu já tinha toda a base, né? Eu já tinha pintura praticamente finalizada no Procreate. Então eu só usei a mesma paleta, as mesmas cores e tudo mais, mudei pouquinho a coisa e fiz no Photoshop. E eu primeiro comecei fazendo a blocagem, né? Porque acho que a gente começa assim. Só que assim, ao invés de eu blocar a arte inteira, tudo junto, eu achei muito melhor blocar cada elemento separado. Tipo, primeiro eu fiz só o telhadinho, usando a mesma cor. Daí depois eu fui fazendo as cores da casinha. Mas assim, isso só funcionou porque eu já tinha uma paleta de cores já definida, sabe? Então, eu não precisei perder muito tempo nessa parte. Então, eu só meio que reproduzi o que eu já tinha feito das cores. E aí, eu achei melhor fazer esses elementos blocados separados, porque quando eu fiz antes, eu acabei fazendo, tipo, uma casinha primeiro. Aí, eu fiz a casinha começando do zero, assim. E eu percebi que quando eu tava usando conta-gotas pra fazer a segunda casinha, as cores foram meio que misturando. Aí, eu tinha que ficar procurando qual que era a cor certa. E eu perdia muito tempo fazendo isso. Então, eu achei muito melhor. Se eu tava usando uma cor, eu fazia todos os elementos que eu ia usar aquela cor com ela. Na finalização também, eu fiz dessa forma, sabe? Tipo, se eu tava usando um pincel de texturinha e tal cor específica, eu já fazia isso em todos os elementos que tinha a mesma texturização. Achei que ficou muito mais coeso, assim, a minha ilustração. Parecia que as casinhas eram, tipo, tudo na mesma paleta de cores, que essa era a ideia, né? Que eu queria que ficasse bem parecidas as casinhas, mas sem copiar e colar. E é claro que isso foi uma preferência minha, porque eu acho que tem artista que prefere fazer, tipo, casinhas de várias cores diferentes, ou, tipo, se tiver alguma coisa que não seja parecida, assim, de uma casinha da outra. Mas eu, como no caso, eu sou meio perfeccionista e é estressante viver na minha cabeça, eu achei que seria melhor fazer dessa forma. E outra coisa que eu também fiz diferente, eu fui colocando as cores das sombras na blocagem, pra não ficar, tipo, tudo chapado. Então, dá pra vocês perceberem que, por exemplo, a parte da frente da casinha ou do telhadinho, eles estão de uma cor e a do lado tá uma cor diferente. E eu também fiz em camadas diferentes pra ficar mais fácil na hora de fazer as texturas. Essa parte corta. E eu coloquei cada coisa numa camada separada. Foi muito bom conseguir colocar, tipo, cada coisa em uma camada separada, porque eu tava perdendo muito tempo no Procreate, tentando encontrar, tipo, qual camada que eu tinha feito. E no Photoshop é muito mais fácil, né? Você só usa o mouse ali pra tentar achar a camada e ele já vai direto. E também conseguir separar tudo, nossa, foi muito mais fácil pra, tipo, quando eu quisesse mudar a cor de um elemento, já mudava tudo junto. Pra fazer também as sombras, foi muito, muito mais fácil. Eu achei que me ajudou muito, assim, nesse processo. Então, por enquanto, eu tô fazendo, assim, dessa forma, principalmente pra fazer cenário, que eu acho que é muito mais desafiador fazer cenário no Procreate. E aí, personagens, artes mais simples, eu tô fazendo tudo no Procreate mesmo, porque eu prefiro o jeito de pintar no Procreate. Eu acho que fica muito mais, assim, quando a gente vai fazer uma arte mais simples, é mais simples usar o Procreate. Mas quando é alguma coisa mais complexa, um cenário com muitos elementos, aí eu prefiro usar o Photoshop. Mas vamos ver, né, como é que eu vou mudando com o tempo, principalmente minhas finalizações e tal. Então eu acho bem legal eu pensar nisso aí. E no começo do vídeo eu falei que eu comecei do zero, porque eu fiz essas mudanças, né? Tipo, a composição, a paleta de cores, mais ou menos. A paleta de cores eu acho que dei uma mudada aí, principalmente nessa primeira arte que eu fiz, nessa arte que eu tô mostrando no vídeo. Eu acho que a paleta de cores eu mudei um pouco do que eu já tinha feito anteriormente. Então, eu mudei do zero praticamente toda a finalização e as cores e tudo mais. Mas o desenho mesmo que eu tinha feito, ou as composições, eu do jeito que tava mesmo. E se vocês já me acompanham aqui nos vídeos, vocês sabem que essa primeira página aqui, ela não era pra ser a capa. Ela era pra ser, tipo, meio que a página que já começa a história. Ela seria mais ou menos isso. Só que eu achei que seria melhor fazer ela como capa final. Tipo, tinha espaço ali pra colocar o título e tal. E eu achei melhor deixar assim, porque eu acho que eu ia demorar muito tempo pra fazer todo o livro. E eu já vou demorar pra fazer esse projeto, porque ele é um projeto grande, né, e tal. Mas, ao invés de fazer o livro inteiro do zero, eu decidi usar ele como projeto mesmo. E aí, como ela já tava, tipo, todo
tudo enquadrado assim, que parecia ser uma capa, então eu acabei usando ela como uma capa. E eu acho melhor eu fazer, tipo, 4 páginas só, né, 4 páginas duplas, no caso, pra fazer esse projeto pro portfólio e não fazer o livro inteiro, né, porque eu até comentei que eu desisti de fazer o livro inteiro, porque eu acho que é um livro muito complexo, com muitas coisas, e eu tenho outros projetos pra fazer na minha cabeça ainda, então eu acho melhor fazer só assim, essas páginas mesmo, 4 páginas pra colocar no projeto. Mas aí eu vou mostrar tudo pra vocês, eu vou gravar tudo, fazendo certinho, e eu espero que ajude, né, alguma coisa vocês vendo assim, fazendo um projeto inteiro do zero. Também eu achei que essa decisão foi melhor pra mim, porque eu tava me cobrando muito pra fazer o projeto ficar muito legal, sabe? Tipo, tava me empenhando demais, e isso acabou me desgastando muito. Então, aí por isso que eu acabei mudando os planos pra fazer só sendo um projeto de portfólio. E agora deixa eu falar pra vocês que eu tava fazendo aí no vídeo, que eu tava usando o Clip Studio pra fazer o personagem, porque eu tinha visto uma colega que usou, né, esse negócio de 3D do Clip Studio, e eu achei super legal. Aí eu pensei, vou fazer, né, vou testar o personagem e tal. Então, eu achei bem legal testar isso aí. Não ficou do jeito que eu queria, ele ficou meio esquisito. Eu acho que ele funciona mais pra personagens que são um pouco mais realistas, sabe? Então, eu acho que não ficou tão legal. Então, eu acabei não usando muito essa posição que eu fiz, né? Eu gostei ali porque eu parei um tempinho ali pra ficar fazendo uma coisa diferente, mas no final eu acabei nem usando essa pose que eu fiz do personagem, porque achei que tava muito realista e eu já tinha gostado muito da posição que eu tinha feito do meu personagem voando, né? Que eu já tinha perdido bastante tempo tentando acertar naquela anatomia errada, mas eu acho que vale a pena pra quem tá com dificuldade de fazer a anatomia e tal. E eu tava usando o Clip Studio nessa época gratuito, então eu não tô usando mais gratuito, então, e eu não me adaptei tão bem assim em usar o Clip Studio. Talvez pra computador ele funcione bem também, não sei, mas eu acabo sempre voltando aí pra esses programas que eu já tô acostumada a usar. Mas vale muito a pena aí pra quem tá querendo testar, e ele tem várias funcionalidades muito legais, muito mais barato que o Photoshop também. E essa parte também eu acho importante eu falar, que eu coloco, tipo, linhas mais claras, sabe? Não é um branco, tá? É um cinzinha. Um cinzinha claro. E eu faço isso pra tentar separar os elementos. Que eu vi essa dica, então eu tô tentando usar ela, mas eu não sei se eu uso certo, tá? Mas no final eu achei que deu certo. Mas eu não sei ainda se, tipo, se o jeito que eu estou fazendo tá certinho ou não, mas é uma dica bem legal. Quando você acha que os elementos estão tudo meio que mesclado, tudo chapado, tudo junto, separar eles com uma linha mais clara, né, branca e tal. Eu só não usei branco, né, só pra explicar, eu não usei branco porque, como é uma arte noturna, eu achei que o branco ia, tipo, deixar muito quebrando, assim, sabe? Então eu usei um cinzinha mais claro, que eu acho que funcionou melhor. E eu sofri muito pra tentar encontrar as cores que funcionassem. Porque assim, eu tenho muita dificuldade de escolher as cores que eu quero usar na minha ilustração. Eu fiquei, tipo, dias tentando, escolhendo cada cor de cada elemento, mudando ali no brilho, a saturação, a cor, tudo. Então foi bem chato, assim, pra tentar deixar legal. Principalmente porque é um clima noturno e eu não sou muito boa em fazer artes noturnas. Porque eu acho que tudo fica meio apagado e eu não queria que ficasse apagado, né? Eu queria que desse, assim, uma vibração ali, colocar umas cores mais chamativas ali, mas saberem que é um clima noturno. Então eu tava com bastante dificuldade, principalmente pra escolher as cores das casinhas. E eu queria deixar as cores da casinha as casinhas ali do lado direito, né, da página, diferente da casinha da Wendy, que é um roxinho. Então foi bem difícil escolher as cores pra não ficar esquisito. E eu acho que funcionou muito bem as cores que eu escolhi. Dava pra ficar melhor sim, mas eu gostei do jeito que ficou. E a finalização eu gostei bastante de fazer no Photoshop, porque eu já tinha feito, né, como eu disse, eu já tinha feito essa página inteira no Procreate, só que eu não tava gostando do jeito que tava ficando a textura, então eu acho que eu consegui arrumar um jeito de fazer a texturização e ficasse mais chapadinho, assim, mais flat e mais com texturinhas também. Eu achei que deu super certo. E eu usei os brushes, principalmente, né, aquele que eu falei do gouache, e eu também usei alguns brushes da Brenda Bossato, porque eu acho que os brushes delas são muito bons, assim, pra fazer texturinha, sem exagerar muito. Então, foi um combo, assim, que eu tô usando muito pra fazer as minhas artes no Photoshop, e eu acho que tá funcionando super bem. Outra coisa sobre meu processo, que eu tô tentando fazer essas texturas
parecendo mais guache, sabe? E eu não sei pintar em guache, tá? Eu não tenho guache em casa, mas eu tô seguindo e tô me inspirando em muitos artistas que usam essa técnica de guache digital. E eu tô gostando tanto do resultado porque eu acho que fica meio tradicional e tem umas texturas legais. E eu acho que eu já falei em alguns vídeos aqui que eu gosto muito de aquarela. Só que eu não sei muito bem pintar em aquarela. Então, eu acho que eu não vou fazer meus projetos de portfólio pintando em aquarela porque não é uma coisa que eu manjo muito, assim. Então, eu acho que agora é o momento, eu tô obcecada em fazer texturas de guache e tudo que tem a ver com guache, mesmo não sabendo pintar em guache. Mas a gente vai estudando aí os artistas, as artes dos artistas que eu tô me inspirando, né? Que eu vou fazer até uma série sobre isso. Então, não se esquece de se inscrever no canal aí, porque eu vou fazer uma série bem legal pra aprender mais, né? A copiar essas técnicas digitais pra ficar mais tradicionais. E uma coisa que eu não comentei foi porque eu tava demorando muito pra fazer, pra conseguir finalizar mesmo, tipo, as páginas desse livro. Vocês viram, demorei muito, muito, muito pra fazer, né, essa página, principalmente porque era um projeto que já estava quase pronto, só faltava finalizar. Mas é porque eu estava com um certo probleminha de cobrança, sabe? Eu tava me cobrando muito pra deixar tudo lindo, tudo perfeito, porque era meu primeiro projeto para portfólio. E aí eu tava com tanta dificuldade de sentar a bunda na cadeira pra começar a fazer, porque, pra mim, arte autoral é uma coisa muito difícil, é uma coisa que demanda ali muito estudo, muita... Você tem que saber, né, muito bem fazer o desenho. E eu não sou muito boa em fazer pintura. E geralmente as pinturas que eu faço, eu acabo meio que copiando, né? Tipo, desenho no seu estilo. Eu não perco muito tempo, né? Ali tentando escolher as cores que eu vou usar, estilo de finalização que eu vou usar. E quando eu vou fazer arte autoral, aí eu já tenho que ficar ali pensando mais e aquilo acaba me deixando meio estressada, porque eu acho que nunca tá bom. E pra mim, um rascunho, assim, é a parte que eu mais gosto, assim, de me aventurar, porque eu rabisco bastante e tal. E aí, quando chega na pintura, eu só quero morrer, porque eu não gosto de fazer nada que envolve a pintura, mas eu sei que é uma coisa que eu não tenho muita prática, né? Então, eu tenho que me praticar mais pra conseguir melhorar nessa parte e não me cobrar, né? De tentar deixar tudo perfeito. E aí, eu sempre fico feliz quando eu finalizo uma arte autoral. Tipo, essa página que eu terminei, eu gostei muito do resultado. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido terminar. Mas, ao mesmo tempo, tipo, o processo foi um pouquinho torturante, entendeu? Então, eu tava com muita dificuldade de terminar esse projeto por causa disso. E também outras coisas, né, que estão acontecendo. Então, eu tô tentando forçar, não ficar assim, obcecada em deixar esse projeto perfeito, porque ele é o meu primeiro projeto, né? Então eu quero finalizar ele tem que ser finalizado, porque é o meu primeiro projeto, eu gostei muito do jeito que ficou. Eu vou me dedicar pra tentar finalizar ele, mas sem ficar aí pensando no se o projeto vai ficar perfeito ou não, muito bonito e tal. E é isso. E outra coisa que eu acabei não fazendo nessa página específica que vocês vão ver aí no final, é que eu não fiz a Wendy e a mãe dela na janelinha. Aí ficou uns personagens meio que, tipo, sem finalização, sem nada. Mas é porque eu ainda quero finalizar elas, tipo, em tamanho, com mais qualidade, assim, tipo, a personagem inteira ali. Porque como elas estão bem pequenininhas, eu vou precisar simplificar elas. O estilo que eu vou seguir, né, as cores, o estilo que eu vou fazer elas. Então eu achei melhor eu deixar pra fazer, tipo, no final, depois que eu terminar todas as páginas que eu vou colocar no projeto pra fazer elas ali. Então eu acabei só finalizando aí o lettering, as casinhas e deixei só ali a parte da janela sem finalizar no momento. E eu também tô decidindo muito fazer lettering nas minhas artes, porque é uma parte que eu gosto muito e eu quero estudar mais, sabe? E eu acho que fica muito mais orgânico, assim, principalmente em livro infantil. E eu gosto de brincar ali com os estilos que tem ali no Photoshop, não sei o nome direito. Mas aí eu gosto de ficar ali me inspirando, fazendo as coisas legais. E aí eu tô gostando bastante de fazer essa parte do lettering. E eu espero aí, com o tempo, conseguir melhorar, né? Pra deixar o meu lettering mais bonitinho, porque eu acho que ainda não está no ponto. Mas eu vou estudar mais pra conseguir fazer e deixar ele mais legal, mais coeso, assim, com o meu trabalho. E eu acho que funcionou muito bem, assim, na composição. Eu não sei muito sobre a cor que eu escolhi, porque eu não gosto muito dessa cor. Então, eu tô um pouco em dúvida se a cor funcionou. Mas eu acho que deu certo ali, né? E também eu sei que a composição ali também tá um pouco esquisita, né? Tipo, o Peter Pan ali em cima. Tem algumas coisas que daria pra arrumar nessa composição. Mas, gente, eu não vou arrumar. Eu vou deixar do jeito que tá. Que eu quero muito finalizar logo esse projeto. E eu não vou ficar me cobrando de deixar perfeito. Então, ele vai ficar do jeito que tá. Do jeito que
que eu fiz a minha parte, eu vou deixar assim. Então eu só vou mudar mesmo a paleta de cores ali, algumas coisas, mas eu vou gravar tudo pra vocês aqui no canal, pra vocês verem todo esse projeto sendo feito ali, essas páginas finalizando. Como eu demoro um pouco pra finalizar cada página, essa arte mesmo eu demorei bastante pra fazer, vários dias, várias semanas, quase meses. Então eu vou ir postando esses vídeos um pouco mais assim, de vez em quando, assim, quando eu for finalizando. Mas até o final do ano eu acho que eu já termino e eu espero conseguir terminar esse projeto. Se você chegou aqui até o final, muito obrigada, eu agradeço. Se deixar um gostei aí pra me ajudar no canal, eu vou ficar muito feliz. Comenta aqui embaixo se vocês estão produzindo algum projeto em específico pro seu portfólio ou alguma coisa do tipo, que eu vou adorar saber. E se tiver alguma dúvida, se precisar de algum auxílio, alguma iluminação, algum desabafo, pode falar comigo no Instagram que eu vou responder. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!